Fala, galera do Gestão FC, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast que fala sobre futebol, mas fala especialmente de pessoas que fazem do futebol o seu trabalho, né? A gente gosta aqui de falar muito sobre muitos assuntos relacionados ao esporte, mas fora das quatro linhas, né? Com carreiras profissionais de muito gabarito, de muita qualidade. E hoje o nosso episódio está padrão FIFA, né? Porque a gente tem aqui um cara que eu tenho o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de acompanhar o trabalho dele há muitos anos já, e tenho muita satisfação de apresentar a vocês o Bruno Bosquilha, nosso árbitro assistente, que estará na Copa do Mundo do Catar agora em 2022. Olá, Bruno, tudo bem? Olá, Orlando, olá e a todos os nossos o pessoal que está acompanhando aí. Eu agradeço muito o convite aí de estar participando, de estar contando um pouquinho dessa minha trajetória na arbitragem, desse envolvimento, né? A gente que está aí já se conhece há um bom tempo nesse meio do futebol aí, então é uma satisfação muito grande estar podendo bater esse papo aí sobre arbitragem e futebol. E a preparação para a Copa já começou, Bruno? Já começou, né? A partir do momento que saiu a convocação, né, a gente, né, comemorou bastante, muita felicidade, né, um momento de êxito, né, de uma carreira, não só profissional, pessoal também, de muita dedicação. A gente comemora, mas aí, passando essa comemoração, é o momento de trabalhar. Então, trabalhar bastante. Né, parte física, parte técnica, parte psicológica, né, inglês, retomando o estudo de inglês, né, por conta de estar no evento internacional, né? Então, toda essa parte a gente tem que estar aprimorando para chegar no auge, né? Quando começar a Copa, em 21 de novembro, a gente chegar no auge dessa preparação. Legal. Bruno, depois eu quero até conversar um pouco mais sobre toda essa preparação, né, para o evento, mas antes eu queria que você contasse, né, o pessoal a gente tem uma audiência também da molecada aí que está começando, que tem o sonho às vezes de trabalhar com futebol e muito possivelmente tem o pessoal que queira, né, ingressar na arbitragem. Como que alguém, né, o cara fala, putz, eu vou ser árbitro de futebol. O que essa pessoa tem que fazer, Bruno? Como que foi a tua trajetória? Conta a sua para a gente ter uma ideia de como funciona. Bom, na verdade, acho que pouca gente nasce com o sonho de ser árbitro, né? A gente quer ser jogador, né? Gosta de futebol, né? Eu, desde criança, tentei, passei muitas peneiras, escolinhas, e, enfim, fui tentando, até que na minha adolescência, na juventude, acabei deixando... Você tem um jeitão de ponta esquerda mesmo, Bruno? Né? Rapaz, olha, eu tive um estirão de crescimento, jogava de zagueiro ali na quarta zaga ali, aí a criançada cresceu, eu fui para a lateral direita, que eu corria bastante, daqui a pouco da lateral direita me jogaram para o lado de fora do campo, entendeu? Fui saindo do campo. Então, corria bastante, mas não levava muito jeito. E durante a faculdade, né, entrei no curso de Educação Física, surgiu essa possibilidade de fazer o curso de formação de arbitragem, né, pela Federação Paranaense de Futebol. Na época, eu fazia o curso em Maringá, na UEM, né, no curso de Educação Física, e o curso lá estava começando. Então, o professor, na época, o seu Nelson Lenco, me colocou dentro do curso aí. Então, esse é o primeiro passo, né? Aquele que gosta de futebol, né? Está interessado, olha, como é que funciona? É procurar a federação do seu estado, né? Aqui no nosso caso, a Federação Paranaense, mas o pessoal do Brasil procurar a federação respectiva aí e entrar no curso, né? Você vai ter a formação, conhecer um pouco mais das regras. O pessoal acha que conhece muito de regra, mas quando vai ver conhecer na prática é um pouco mais complicado, né, entender essa parte de regras, e esse é o caminho. Aí você, formado, vai começar a trabalhar nas categorias de base, né, em jogos amadores, até chegar no futebol profissional aí, que é o Bruno, é lá dentro do curso que você escolhe, não, eu quero ser árbitro, não, eu vou ser assistente. Como que funciona? Isso, a formação, ela te dá uma formação em arbitragem, não só, você não escolhe no curso se vai ser... Entendi. Não matricula num curso de assistente ou num curso de árbitro, é um curso de arbitragem. Durante o curso, você vai escolhendo, né,
se vai querer ser árbitro ou assistente, né, dentro das funções. Eu, no começo, apitei e bandeirei, né, tive as duas funções, mas também não levava jeito para árbitro, e aí fui tendo as oportunidades, fui gostando dessa parte de assistente, né, então você entra num nível de especialização hoje que o pessoal às vezes pergunta, e você vai apitar? Não vou apitar, eu vou bandeirar, porque a gente chega num nível de especialização, né, que você tem que escolher uma das duas funções. Que ano que foi que você se formou como árbitro? Eu comecei em 2001, no curso 2001, 2002, o curso era, na época, 2 anos. 20 formação. anos. 20 para 21 anos aí. Então, quem acha que vai fazer o curso e já vai fazer atletismo, já vai chegar na Copa do Mundo. É bem por isso que eu estou balançando a cabeça aqui, né? O pessoal acha que é fácil as coisas. Acha 20 que as coisas, anos né, de trajetória. São 20 anos de trajetória. Eu tive a oportunidade de começar cedo, né, com 17 para 18 anos. Então, quem está, né, não sei, vai lá e faz o curso, né? Quem pensa aí nessa possibilidade é jovem, vai lá e faz o curso. Depois, né, vai ver se... Muita gente acaba desistindo, né, porque não é fácil a arbitragem de futebol, não é fácil, é uma pirâmide, né? Você entra na turma e vai afunilando até chegar no alto nível. Então, muita gente vai ficando pelo caminho, né? Tem muitos colegas que ainda estão nessa caminhada. É muito parecido com atletas até, né, Bruno? Na base, né? Aquela multidão de atletas, né? Até você chegar no topo ali, né? Hoje jogar, por exemplo, uma Série A de Campeonato Brasileiro é muito pouca gente. Né? Justamente, né? O pessoal muitas vezes observa o salário dos grandes jogadores, mas vai ver a base dessa pirâmide, assim, a maioria é futebol, não recebe muita coisa, então é a dificuldade, né? Como qualquer profissão, né? Quem acha que o cara lá hoje está no auge, batalhou, teve aquele período de muito trabalho, muita dedicação para tentar, né, para chegar ao sucesso. Que legal, cara. Eu acho muito bacana isso. Eu já tive a oportunidade de falar isso para você e falo para o seu Afonso, né, para o Anderson, lá da comissão de arbitragem, que eu aí nessa minha trajetória aí de 12 para 13 anos também dentro do futebol, se teve uma classe dentro, né, do esporte que eu aprendi a respeitar demais é a arbitragem. Porque vocês são um elo muito fraco dentro, né, de tudo, vocês são instrumento de transferência de responsabilidade, muitas vezes, né? Quantos jogos eu assisto hoje, e a gente acaba criando, né, um olho um pouquinho mais aguçado para analisar a arbitragem, e eu vejo que não teve nada de errado no jogo, né? Tá tudo certo, a arbitragem foi boa, conduziu de uma maneira muito bacana, e tem dirigente reclamando, e torcedor, enfim, o torcedor ainda a gente, né, dá um desconto porque é paixão ali, enfim, mas né, um pessoal que eu acabo respeitando demais, e eu sei o quanto é difícil, né, para vocês levar uma carreira de tantos anos, de tanta renúncia, né, todo final de semana. Bruno, provavelmente você viaja no mínimo uma vez por semana, né, Bruno, e deixa a família de lado e tudo mais. E esse é um lado que é muito pouco mostrado, né, Bruno? É uma parte de muita dedicação, como você comentou, né? Assim, a gente recebe a escala muitas vezes, às vezes na quinta-feira para trabalhar no final de semana, né? Então é difícil programar um evento com a família, um passeio, alguma coisa, porque às vezes você fala que vai e daí sai a escala, você não pode ir, né? Então já cansei de ter, né, ajustes disso, de falar, eu posso ir e tal, confirma a presença e aí no final das contas não vai. E como você comentou, né, assim, infelizmente, muitas vezes toda a responsabilidade pelos problemas do futebol acaba recaindo sobre a arbitragem, e isso não é verdade, né, porque assim como qualquer jogador perde um pênalti e comete uma falha, a arbitragem também comete suas falhas, mas muitas vezes é transferida essa responsabilidade para a arbitragem de coisas que também não cabem a ela. E um ponto também a se destacar é a questão do amadorismo, né, da arbitragem ainda dentro do futebol, porque os árbitros, eles, quando estão escalados, recebem, quando não estão escalados, não recebem. Então, chega dezembro que não tem futebol, janeiro que, né, estão começando os campeonatos, final de janeiro, por exemplo, o árbitro não recebe, não é remunerado. Então... É a atividade que tem menos segurança dentro do futebol, né, essa segurança, inclusive, financeira, né, de você poder, enfim, o árbitro é gente, né, Bruno? O árbitro tem família, o árbitro tem boleto para pagar, né, e tudo isso. Então,
E muito amadorismo ainda, né? Não existe qualquer tipo de segurança, né, para vocês. Justamente, essa segurança jurídica, assim, né, muitas vezes a gente já viu árbitros lesionados, porque trabalhando lesionado, mascarando uma lesão, tomando uma medicação, uma injeção, algo assim, porque precisa trabalhar e aí, assim, se eu parar, não vou receber, né? Então, assim, diferente do jogador, por exemplo, né, ele está lesionado, ele está recebendo o salário dele, ele vai lá tratar e vai voltar 100%. Não, o árbitro, às vezes, vai mascarando uma lesão que existe pode o seguro, se agravar. Não existe nada, né? Não existe nada, sentido. Não existe um auxílio saúde, um auxílio, né, um plano de saúde, não existe, infelizmente, nada. E dentro de tudo isso, né, Bruno, muitas vezes, eu acho que a maioria, né, do pessoal da arbitragem, eles levam outra profissão, né, em paralelo com a arbitragem, justamente pelo que você está falando. Excetuando os árbitros que atuam no alto nível, assim, para os FIFAs, né, que estão nas competições internacionais, e aí acabam tendo até dificuldade de ter uma outra profissão, a grande maioria, né, acaba sendo, infelizmente, a arbitragem sendo um bico, né, e aí você não, né, precisa se dividir entre duas profissões e acaba não se dedicando da maneira que deve, nem a uma, nem a outra. Muitas vezes o cara ele acaba tendo problemas na outra profissão dele por conta das viagens da arbitragem, por conta da dedicação à arbitragem. Então, é difícil, muitas vezes, conciliar isso, né, então acaba nem alcançando a dedicação total à arbitragem, nem a outra função. Então, essa dupla jornada acaba, infelizmente, eu acho que é um elemento limitador do desenvolvimento, né, da arbitragem brasileira, nesse sentido. Importante esse tipo de colocação, né? Porque isso é muito pouco falado, né, Bruno? E acaba que muitas vezes eu vejo o pessoal sendo alvo de críticas assim, falar, cara, mas o que vocês querem que os caras façam também, né? É complicado. A gente briga que é o pipoqueiro, o gandula e o árbitro, os únicos amadores do futebol, né? E tomando decisões, né, Bruno? Muitas vezes você vai lá para trabalhar num jogo, numa final, em que valem milhões uma premiação, né, com toda aquela responsabilidade, e você faz, quando você faz, não fez mais do que obrigação ainda, né, de fazer bem feito. Você dificilmente vai ver uma manchete de jornal, arbitragem excelente hoje, não, vai ver arbitragem polêmica, lance duvidoso, coisas dele, né, errou, enfim, são coisas, mas a gente acaba se acostumando com esse nível de crítica, até os árbitros se cobram muito, né, eles, né, essa autoanálise dos jogos. Para ter uma ideia, que, né, a gente vai para um jogo profissional hoje, por exemplo, tem um analista de campo, né, que é digamos assim, um observador que ele vai ver no campo o jogo, e tem um analista de vídeo que ele assiste o jogo pela TV. Então, aquele que não está vendo, que está vendo no campo e não viu algo que passou na TV, não tem como. Uma pessoa está assistindo pela TV, ainda você faz a tua autoavaliação, digamos assim, autoanálise, né, do seu trabalho. Então, digamos, são 3 avaliações, né, por cada partida, do desempenho físico, do desempenho técnico, decisões que acaba não passando nada sem ser notado aí. E você estava falando, né, de avaliações, enfim, né, tudo. Como que é essa trajetória? Você inicia como árbitro da federação, e aí você pula para o nível CBF, depois FIFA. Como que funciona todas essas etapas, Bruno? Isso, após entrar no curso, né, você pode trabalhar nas competições da federação, nas competições do seu estado, né, então... Estaduais. Então, por exemplo, jogos de categoria de base, né, sub-15, sub-17, sub-20, competições amadoras, até chegar no profissional, né, por exemplo, aqui utilizando o exemplo aqui do Paraná, a terceira, a segunda, até chegar na primeira divisão. Esse é o caminho. Você te destacou na primeira divisão, né, aí você abre-se a possibilidade de você ter uns critérios, tem que ter, acho que no mínimo 8 jogos, ou 2 anos trabalhando na primeira divisão, então não fiz um jogo de primeira divisão, já estou apto. Tem critério temporal, quantidade de jogos. Tem tempo um tempo de experiência, né, para você ser indicado a estar no nível nacional. E aí do nível nacional também, né, tem competições de base, né, da CBF, sub-20, a sub-17, competições femininas, e aí você vai para 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, até chegar na primeira divisão. A escadinha é longa, né? E aí 20 anos, né, cara? Você se destacar na primeira divisão,
né, para você sonhar com o quadro da FIFA. E aí o quadro da FIFA ele é um quadro extremamente fechado, reduzido, porque são no masculino, vou usar o exemplo do masculino, são 10 árbitros e 10 assistentes para o Brasil inteiro. Isso que o Brasil é o país que tem mais vagas FIFA no mundo. No mundo. Caramba, né? mano. São 10 árbitros e 10 assistentes. Então, eu não sabia que era tão pouco assim, eu achava que não tinha esse limite. Não, é um limite porque é o país que mais tem vagas. Brasil, se eu não me engano, é Brasil, Inglaterra, Alemanha, Argentina. Sim, são os países onde, né, digamos assim, um futebol mais forte. E aí tem que sair um para entrar um. Então a briga é briga de cachorro grande, como eu diz, né? Então quem está não quer sair e quem está querendo entrar. Então e a lista ela é atualizada anualmente, né? Então tem limite de idade, né, para você entrar, não tem, Bruno? Tem um, não sei, agora isso foi alterado, esses limites de idade foram mais flexibilizados, não tem um limite máximo, antigamente era 45, você saía do quadro, agora não tem um limite mais, então você tem que desempenhar fisicamente, você tem que estar num alto nível, né, mas não tem mais esse limite de 45 que tinha até alguns anos atrás. Preparação física evoluiu muito, né? Acaba que hoje, da mesma forma que um atleta estende, né, a carreira hoje, né, você vê atletas com 40 anos de idade jogando em alto nível ainda, né, um árbitro não pode ser diferente. Em todos os esportes, né, de uma maneira geral, a preparação física, né, a gente vê muitos atletas aí, tênis, basquete, enfim, atuando com mais de 35 anos, vamos pensar assim, atuando em alto nível. E o árbitro, ele vai alcançar uma maturidade, né, depois dos 30, 35, digamos assim. Então, muitas vezes a gente vê árbitros com 40 anos ainda crescendo no nível técnico, né, apesar do físico já estar, né, decaindo no normal, né, biológico normal, mas esses cuidados, essa preparação física, ela, como se disse, ela evoluiu muito, então, você fazer um preventivo de lesão, todo um cuidado com alimentação, suplementação, ele vai te dar uma longevidade maior. Que legal. E assim, aí você está lá apitando brasileiro, daí você cai nas competições sul-americanas, a partir do momento que você vira FIFA. É só a FIFA que apita as competições sul-americanas. Só FIFA. As competições sul-americanas são árbitros que daí entraram nesse hall. Isso, e aí tem outra escala, então, igual você falou, né, brasileiro Série D, C, B, A, aí você vai, o quê, o Sul-Americana, Libertadores, Copa América... Justamente, aí começa um outro processo, né, de ascensão internacional. Então, você vai trabalhar em jogos... Tem que nadar, hein, cara? Tem que remar bastante. Você não vai chegar lá e vai fazer a final da Libertadores no seu primeiro ano. Você vai começar nos jogos, as fases de grupo, jogos... Inclusive, internacionalmente também, a gente tem competições sub-20, sub-17, sul-americanas, né? De base, que é onde você vai começando a atuar, até chegar nas grandes competições, que daí, né, são, por exemplo, a Copa América, competições de seleções como a eliminatórias para a Copa, até chegar na cereja do bolo, lá né, que é a tal da Copa do Mundo, que está se aproximando para a gente aí, né? Então, dentro desse quadro pequeno, é mais uma faixazinha pequena, são 69 árbitros e assistentes, né, e VAR do mundo inteiro que vão... Então, isso que eu ia te perguntar, como que daí funciona esse processo para você chegar na Copa do Mundo, né? Existe um número de árbitros, né, do pessoal que vai, por país, como que funciona isso? Então, é um ciclo, né? Quando o processo de seleção para uma Copa do Mundo é um ciclo de 4 anos. Terminou uma Copa, começa a seleção para outra. Então, você vai sendo avaliado nesses jogos internacionais, nas competições nacionais também, se você tiver um rendimento muito aquém no seu país também, isso pode ser prejudicial, então você precisa estar atuando em alto nível no seu país, nas competições internacionais, e em especial nas competições FIFA, né, que são as eliminatórias, torneios internacionais. Esse ciclo ficou um pouco prejudicado por conta da pandemia, né, porque não tivemos tivemos aí 2 anos sem competições internacionais, então foi um ciclo um pouco diferenciado, com cursos e seminários online, né, em vez de serem presenciais. Mas é um processo de 4 anos, não é um jogo, algo que, né, fiz um jogo bom aqui. Sim, não, é uma construção, né, são etapas como todas as outras. É uma consistência, né, e aqueles que são selecionados. Esse ano houve um processo até diferenciado, porque
Em geral, o Brasil, né, todos os países eram um trio, né? Então estava se esperando um trio. A gente sabia que tinha o Klaus e o Wilton pré-selecionados, que eram dois árbitros que estavam dentro do processo, e a dúvida era se ia um ou outro. E esse ano, após, né, a última vez tinha sido em 1950, agora nessa Copa vai ter 2 trios brasileiros, né? Então nós estamos em 7 também, juntamente com a Neuza, que é uma representante femininas, as mulheres também, então é um processo de... Estão mandando muito bem a mulherada na arbitragem, né? Mandando muito bem, né? A Neuza aí tem mais de 100 jogos aí de Série A, então trabalhando... Então, para as mulheres que também estão nos acompanhando aí, também é uma possibilidade que tem, né? Futebol feminino crescendo também, né? De uma forma muito legal. Crescendo, ontem estava, né, acompanhando o Sport TV, passando na jogo do Campeonato Brasileiro Feminino, então tem crescido muito isso, a participação das mulheres, e não só de inclusão, assim, né, por serem mulheres, mas por competência, né, por dedicação, por mérito. Então isso é muito legal de ver. Então é um campo que está se abrindo, né, as possibilidades se abrindo, e a gente está vivendo um momento de transição muito importante e muito legal. Muito bacana, muito legal você falar sobre isso, né, da presença feminina na arbitragem, que hoje é muito forte, e a Neuza está aí para provar isso, né, além, né, de outras colegas que atuam de maneira muito legal aí no Brasil. De outras, né, a gente cita a Neuza como expoente. A Neuza é uma referência, né, mas quanto a gente vê de arbitragem boa por aí hoje, né, das mulheres. Me fala uma coisa, qual foi a competição até agora, assim, né, ou as competições, pode ser mais de uma, assim, que você falou, putz, que massa, que jogo legal que eu vou fazer, uma final, enfim, né, um jogo decisivo. O que vem na tua mente, assim, de lembrança de jogos bacanas que você participou? A gente sempre coloca que o jogo mais importante é o próximo, né? Porque não adianta ter feito um monte de jogo bom para trás e o próximo você vacilar aí, né? Então, o mais importante é o próximo. Mas alguns jogos que a gente fez são assim, memoráveis, né? São jogos que a gente guarda com grande recordação. Eu tenho, assim, até enquadrei aqui, tem aqui na minha salinha aqui, 2 camisas de arbitragem que eu tenho guardadas com bastante carinho, né? E são de grande importância para mim. A primeira foi a primeira final do Campeonato Paranaense que eu fiz em 2012, um Atletiba em 2012. Então tem uma camisa, a primeira final de Campeonato Paranaense, né? Então um momento foi bastante importante dentro da minha carreira. E a final da Copa América em 2016, né? Estados Unidos. Copa América Centenário, foi nos Estados Unidos, né, entre Chile e Argentina, né, com grandes jogadores aí das duas. Messi perdendo pênalti. Messi perdendo pênalti. Jogo lá, aquele do final disse que ia encerrar a carreira, felizmente acabou retomando aí, né, né, então, assim, Cláudio Bravo, enfim, uma série de jogadores. Mas Chile, eu acho que foi a melhor geração que tiveram até hoje, né? E não à toa ganharam, né? Foram campeões. Acho que eles foram campeões em 2015, também campeões em 2016. Então foi um grande jogo, assim, juntamente com o Weber Lopes e o Kleber Gil, aí, 2 colegas, 2 grandes amigos aí que eu tenho na arbitragem. Então a gente teve a possibilidade aí de representar a arbitragem brasileira, né? Foi uma grande competição aí internacional. Putz, que massa. E, né, você falou do Weber agora, amigos, colegas, quem são os profissionais que te inspiram, assim, Bruno? Você olha e fala, poxa, eu queria, né, porque a gente sempre olha dentro da nossa profissão pessoas que viram referências pra gente, né, de alguma forma, assim, você fala, poxa, eu queria fazer isso igual ele porque eu acho que é massa, né, e dentro, né, do quadro de arbitragem, pessoal, e quem são suas referências? Então, assim, né, dentro dos assistentes, né, mais especificamente, vou puxar a brasa para uma sardinha aqui, né? Cara, eu vou ficar bravo se você fizesse diferente, né, cara? Porque muitas vezes esquecem até dos assistentes, lembra só do árbitro. Nem vi, né? Quando esse cara assiste o jogo, fala assim, nem vi você no jogo, você estava bandeirando lá. Então, que bom. Quer dizer que bom que também foi uma boa arbitragem, né? Mas muitas vezes esquece dos assistentes, não lembro. Então, eu tenho, assim, especificamente se você citar 2 ali, né, cometendo a possibilidade de cometer uma injustiça com os demais aí, mas o Roberto Bratz, que era um assistente nosso aqui do Paraná, que foi para a Copa do Mundo de 2010, que na época que eu estava galgando, né, minha carreira, ele já era FIFA, então ele foi, né, jogos internacionais, então a gente via, né, que eu estava trabalhando aqui na competições estaduais, eu via ele em nível
né, internacional, nível nacional em grandes partidas, então O Bratz era muito bom mesmo, né? A gente se espelhava, não tinha, né, na época não tinha VAR, cometia pouquíssimos erros, era difícil ver o Bratz errando. E o Emerson de Carvalho, né, que é outro assistente que foi para a Copa de 2014, 2018 também, né, um grande instrutor hoje também, né, já acabou encerrando a carreira dele, mas um grande instrutor, um grande companheiro, um grande amigo aí, e também um assistente de mão cheia, assim. Então, são para citar dois, assim, né, de grandes, e que eu tive a felicidade de conviver também, né, porque a gente começa a ver essas pessoas são seus ídolos e depois você tem a oportunidade de conviver. Isso é bastante legal. Então, vou ficar nesses dois aí para. Mas tem muito mais gente aí que, né, contribuiu na nossa carreira e que são. Né, mas vou aproveitar o gancho, né, de você ter falado aí, porque assim, quando o árbitro, né, ele encerra a carreira dele, ele tem a oportunidade de seguir ainda na arbitragem, né? Seja participando de uma escola de árbitros, seja de uma comissão de arbitragem, como instrutor, né? Existem hoje muitos cursos, né? Eu vejo o pessoal estudando e se preparando, né? Para essa parte de instrutor, de observador, né? Existem outras funções dentro da arbitragem ainda, né? Que não só o trio. Isso, não. Justamente. Então, assim, criou-se até que a gente pode dizer digamos, uma transição de carreira, né, dentro da arbitragem, né? Além de prolongar essa idade de 45, hoje a gente tem árbitros aí apitando, por exemplo, o Voaden e o de Lima, com cerca de 50 anos, acho que o de Lima tem até mais de 50 anos, apitando em alto nível. Criou-se também outras possibilidades, né? Está participando, envolvendo em comissões de arbitragem, instrutores de arbitragem, tem, né, os analistas, os observadores de arbitragem. Então, assim, é uma gama de funções, né, pós essa carreira arbitral, e aí você não desperdiça toda a experiência que essa pessoa teve de arbitragem ao longo dos anos, ele vai poder contribuir na formação de novos árbitros, né, no aprimoramento de carreiras. Então, é bastante importante essa... Hoje você tem o pessoal do VAR também, né, Bruno, que acaba... Eu sempre vejo árbitros bem experientes também, né, atuando no VAR, o próprio Adriano aqui, né, do Paraná, vejo ele direto trabalhando, né, o pessoal... o pessoal que ajuda, Adriano, né? O Adriano, assim, acho que tem até mais de... próximo já de mais de 45 anos aí, tá atuando... Tá velho, Adriano, tá velho. Abraço pro Adriano, depois vai ficar bravo com a gente, chamar de velho. Mas o VAR também trouxe até uma nova especialização, né? Então, a FIFA criou já desde 2021 um quadro de árbitros VAR, né? Então, assim, você tem os árbitros, os assistentes e o VAR, é uma nova especialização. E tem os supervisores VAR, né, que são ali que estão observando, vendo até o funcionamento da tecnologia, fazem uma análise da atuação do VAR. Então, é uma outra possibilidade com o VAR, né, que surgiu aí, e aproveitar essa experiência, nessa compreensão de jogo, né, gente que já esteve no campo, né, e entende do jogo e está lá contribuindo. Eu vejo muito assim, eu acho muito importante, por exemplo, ex-atletas trabalhando em categoria de base nos clubes, porque às vezes aquela pessoa, como já esteve dentro do campo, né, ele vai ver o moleque ali chutando a bola de um jeito, ele vai chegar para o moleque e vai falar, cara, pega desse jeito, né, chuta desse outro jeito aqui que eu acho que vai melhor. E eu acho que isso se transfere para a arbitragem também, né, poxa, você citou alguns exemplos, né, o Adriano, que a gente brinca, né, porque é nosso amigo aí, né, mas quanta gente que pode contribuir ainda, né, dentro disso. Vejo o Anderson também, né, aqui, ajudando um monte, tem bastante gente boa aí trabalhando, né, nesse meio. É muito legal isso aí, que é a questão da experiência, né, e aí você vai buscar o conhecimento teórico também, né, então quando você alia isso tudo, não só aquela, joguei não sei aonde, né, aquela brincadeira chupou laranja. Porque os cursos que são feitos para ser instrutores são puxados. Eu já conversei com o pessoal me contou e falou, rapaz do céu, como é que você aguenta? A formação do VAR lá são 10 dias, uma imersão, digamos assim, amanhã, tarde e noite, ali você praticando. O pessoal estuda muito, né, Bruno? Estudando. O protocolo do VAR, ele não é 4, 5 páginas, é um livro, né? Então são muitas informações, né, para você atuar dentro do que está previsto nas regras. As regras também,
às vezes, são 17 regras simplesinhas, não são, elas, existem lances, existem coisas que muitas vezes a gente acha que já viu tudo no futebol, e não uns viu. 15 anos que eu estudo regra de futebol e toda vez aparece alguma novidade, né? Uma Então, interpretação diferente. acaba acontecendo uma jogada diferente, algo assim, aí como é que você vai, né, analisar isso dentro das regras? Então, essa experiência de prática, né, de conhecimento já de quem já passou, exerceu a função, e aliado à manutenção do conhecimento, né, essa formação contínua, né, que a gente fala, é bastante importante para né, até para a formação das próximas gerações, né, contribuir com as próximas gerações. Porque aquele que já viu, é como você falou, o atleta ele sabe como bater na bola, ele sabe, né, bate o olho. A gente bate o olho e vê às vezes o árbitro está em dúvida, está indeciso, onde ele pode correndo errado, melhorar a movimentação, um trabalho em equipe. A gente sabe, né, como por essa experiência, a cabeça de árbitro, ela, né, pensa e entende o outro companheiro dentro do campo lá. E a tecnologia acabou vindo para ajudar nesse sentido, né? Não estou falando só do VAR, sabe, Bruno? Mas eu vejo, por exemplo, né, vocês, os guris, assim, muitas vezes estão com o celular na mão, é aquela troca de vídeos, estudando o tempo inteiro, olha como faz aqui, que dá para melhorar, né? Que é algo que você, quando começou lá há 20 anos, não existia, né? A gente falou do Bratis agora há pouco aqui, né? Poxa, não tinha VAR, não tinha nada, e às vezes aquele lance ajustado, pé com pé, ele acertando, né? Quantas vezes eu vi você fazendo isso também, né? Então era só mato, mais ou menos naquela época, né? Agora, com a tecnologia, isso acaba ajudando também né, nessa questão do aprendizado contínuo também e da especialização dos árbitros, né? A tecnologia está presente no nosso cotidiano, né? No dia a dia, né? Tanto que estamos aqui gravando aqui, né? Online, não precisa estar, né, presencialmente. Enfim, ela transformou a realidade e, né, de maneira ou outra, ela está se aproximando, né, dentro do futebol. Então, assim, citar exemplo, como eu estou ficando velho, já estou com 21, já estou entregando minha idade aí. Ia para o curso, o professor Nelson, que era o nosso instrutor, ele levava o xerox da regra do jogo. Então, a primeira aula, a regra 1, a segunda aula, a regra 2. Então, hoje em dia, você entra na internet e a atualização da regra saiu semana passada, em 15 minutos já estava, né, espalhada nos grupos de arbitragem. Fácil, né? Muito rápido, né? E as informações, né? Aconteceu um lance, já está. E aí, esse lance, o que você acha, o que você não acha? Pergunta, tal, passou a rodada, né? Tá todo mundo trocando informações e isso aprimora, né? Essa rapidez, essa troca, né? Então, acesso à informação, acesso ao conhecimento, isso é muito. E é uma galera, o pessoal da arbitragem é um pessoal muito unido, né, Bruno? Eu vejo assim, por mais que exista essa competitividade, né, em relação à indicação, para os níveis hierárquicos aí que existem na arbitragem, mas você vê o pessoal se ajudando, né? Um pessoal que tenta um puxar o outro, de repente trocar ideia, trocar informação, experiências, né? Isso eu acho muito bacana do pessoal da arbitragem. Esse trabalho em equipe da arbitragem, né? Assim, porque a gente não tem digamos assim, às vezes alguns jogos, né? Por exemplo, agora eu estou muito com o Hilton por conta do processo de Copa do Mundo, tal, trabalhando. Mas a gente tá rodando, trabalha com árbitro, trabalha com outro. Então esse trabalho de equipe, né? Ele já vem desde o curso. E essa concorrência, ela existe, né, em qualquer setor da vida, né? Qualquer profissão. Qualquer profissão, qualquer coisa que você for, né? Você vai paquerar no bar, tá concorrendo, né? Se a gente for sentar lá no bar para tomar uma cerveja, você tem um gosto, tem o outro, é uma concorrência, né? Isso qualquer setor da vida. Na arbitragem também, mas que essa concorrência seja, né, ela leal dentro do campo, nas melhores atuações, com a melhor performance, com o melhor desempenho, né, isso é o fundamental em qualquer área, né, né, muito se fala de política, de jeitinho, né, essas coisas, então isso é desprezível, e na arbitragem ela tem sido, né, muito coerente, muito técnico, né, as pessoas que estão aí, por exemplo, a gente citar aqui na federação, o seu Alfonso, que é uma pessoa que assumiu a comissão depois de um momento difícil, né, dentro da federação, dentro do departamento de arbitragem, e o primeiro passo é isso, né, a questão de ética, a questão de... Cara, eu adoro o seu Afonso, velho. Então, olha, que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer uma viagem, né, e eu fiz umas viagens longas com ele, de 500 quilômetros.
com o seu Afonso dentro do carro, contando, né, história para você e tudo mais. É uma aula, o homem. O homem Então, e a memória dele é, né? demais, cara. Eu não lembro como almocei ontem, ele lembra do jogo lá de Não, teve 70 e pouco. uma época, uma vez ele fica conversando, você quer que eu fale o nome de todos os árbitros, a cidade onde mora e a profissão que tem? Nem eu, nem a gente que está trabalhando aqui sabe. Já falou isso então, assim, então, assim, né? Então, não, a gente diz assim, né? De uma grande pessoa eu posso formar um grande árbitro, mas do grande árbitro muitas vezes não posso formar uma grande pessoa, né? Então, isso é o principal aspecto, né? Em qualquer profissão, em qualquer área, é a questão do cidadão, né, dessa pessoa de bem, né, cumpridora das regras, não só no futebol, mas na sociedade, no dia a dia. Até porque vocês têm que aprender, né? Uma coisa que eu sempre falo, né, Bruno? O árbitro é ser humano também, né? O árbitro tem família, o árbitro, né? Enfim, e como ser humano, você tem, obviamente, emoções, você tem momentos de dificuldades na vida, como qualquer um, né? E trabalhar com esse objetivo, né, com essa meta de erro zero o tempo todo, é algo que também tem que ter um trabalho mental muito forte dentro da arbitragem, né? A gente diz, né, que a arbitragem são quatro pilares, né? Tem o pilar físico, né, que a gente já comentou, dessa preparação física, né, de condicionamento físico. O pilar técnico, que é essa parte de conhecimento de regras, de regulamentos, né, da parte em si do jogo. O pilar psicológico, né, que é essa preparação mental, psicológica, de você estar bem, de você saber gerenciar, porque, como você falou, né, a gente é ser humano, né, como qualquer um, vive com problemas, vive com, às vezes, dificuldades, e não pode levar isso para o campo de jogo, né. E o quarto pilar seria o pilar social, que é esse pilar do ser humano, do homem, né, fora, não só no futebol, mas fora do futebol, de um conhecimento de línguas, por exemplo, né, que é fundamental, né, para um árbitro internacional, enfim, de outros conhecimentos que escapam ao futebol, mas que fazem parte dessa formação integral, dessa formação humana, de uma maneira geral. Então, mais ou menos são esses quatro pilares. E o pilar psicológico, ele tem tido, dentro do esporte também, da área do esporte, um grande olhar, né, uma evolução também, né, desse reconhecimento da importância disso, né, dentro de uma preparação. E conviver, né, porque você acaba convivendo com muita intolerância, né? Acho que hoje em dia, até um pouco mais que o normal, né, Bruno? E dentro disso, o jogador erra o pênalti, perde um gol feito, o goleiro toma um frango, mas o árbitro não pode errar, né? Essa pressão, essa cobrança é muito grande, né? Até muitas vezes nossa, né? De quem está próximo, dos familiares. Tem pressão da mídia, tem pressão do jogador, tem pressão de clubes, pressão da torcida. Mas você tem que saber lidar com isso, né? E saber uma coisa muito importante, que é saber lidar hoje em dia com a questão de mídias e redes sociais, né? Que muitas vezes é um ambiente muito tóxico, né? Então, se você for se balizar por comentários, né? A gente tá vendo muitas pessoas aí, né? Famosas, muitas vezes desligando, desconectando, porque criou-se um ambiente de ódio, de críticas, né, gratuitas, assim, que enfim, fogem, né, de uma normalidade. Quando você acaba... Hoje eu vejo muita análise em cima do jogar para a torcida, né? Falar o que o torcedor quer ouvir e não falar a verdade, necessariamente. Então, você acaba jogando para a torcida e isso vai gerando cada vez mais ódio, né? E esse pessoal, principalmente o pessoal que tem, né, um palco muito grande, né, que é visto e ouvido por muita gente, tem que ter também essa responsabilidade social que você falou agora há pouco, né, de entender que todo mundo, né, está dentro de um contexto e erros humanos acontecem sempre. A análise, inclusive com o VAR, né? A gente fala assim, o VAR, mas a tecnologia, não sei o que, não é aqui a tecnologia é operada, é gerenciada por humanos, e humanos são, né, falíveis. A tecnologia às vezes pode não falhar, mas a análise, a interpretação. Posso passar um lance aqui, você jurar que é um pênalti e eu falar que não é pênalti, e a gente não vai entrar num consenso, né? E isso faz parte do contexto de futebol, né? Eu sempre falo, o erro de arbitragem, ele faz parte do jogo de futebol, né? E é o que causa a polêmica na segunda-feira, que todo mundo está conversando e tal. E eu acho que o pessoal é muito chato com o VAR. Né, você vê que eu sou apaixonado por esporte americano também, eu gosto muito de basquete, muito, muito mesmo.
E, assim, o nível da arbitragem lá do VAR, lá da NBA, é excelente também, e muitos anos já utilizado, muito mais do que no futebol aqui no Brasil. E, cara, o que tem de erro, Bruno, assim, e é o que você falou, o pessoal que está analisando é um ser humano que está ali, quando a questão vai muito para a parte de interpretação, às vezes o que eu entendo não é o que você entende. E aí, como é que faz? Né? Não tem como agradar todo mundo. Eu também gosto muito de acompanhar o basquete aí, né? Especial NBA, né? A gente acaba acompanhando. E aí você vê, os árbitros da NBA são os árbitros mais bem remunerados do mundo, né? Então, assim, envolve uma preparação também nisso, não só a remuneração, mas né, são, digamos assim, pode colocar entre os mais bem preparados do mundo. A gente fala muito da Premier League e tal. Lá é profissional a coisa mesmo, né? Lá é profissional. É a profissão do cara. É uma empresa, não é nem a própria Federação Inglesa, né? É uma empresa que gerencia a formação. Então, é uma, digamos assim, até foge, sai um pouquinho, né, desse ambiente das federações, acaba sendo uma coisa mais terceirizada. Mas aí ocorrem erros, ocorrem, né, equívocos, até com a tecnologia. Mesmo jeito, né? Mesmo jeito. Então, assim, até a própria filosofia do VAR, ela não é para corrigir todos os erros, né? É para corrigir os erros mais grosseiros, os erros que interferem no andamento da partida. E muitas coisas são interpretativas, né? Muita coisa assim, a gente não vai alcançar o 100%. Muitas vezes a gente está em sala de aula, né? E é legal de ver assim, aí passa um lance, aí o pessoal fica com o cartão amarelo e o cartão vermelho. Quem acha cartão amarelo, quem acha que tem cartão vermelho? Aí levanta. Aí a sala está dividida. O instrutor fica assim, como é que eu vou gerenciar se os caras que estão, né, trabalhando no campo não estão, né, por mais que você diga, isso aqui, digamos, a gente brinca com o cartão laranja, né? Você pode jogar para o amarelo, pode jogar para o vermelho. É uma coisa interpretativa do momento do jogo, do contexto do jogo. Você analisar um lance numa partida dentro do campo é uma coisa, você analisar um lance sentado numa cadeira, olhando para um vídeo que tem começo, meio e fim, é diferente de uma partida que ela tem todo um contexto, tem todo um Você sabe, Bruno, que eu tenho uma coisa para mim, quando eu estou assistindo um jogo e eu preciso ver o replay da jogada para ver se foi falta, se não foi, se foi pênalti, se não foi, enfim. Já dá para absolver o... Não, o árbitro está isento já de qualquer coisa, né? Se eu preciso ver o replay... E aí cai numa coisa, né, que hoje você vê nas transmissões, né, e tem os comentaristas de arbitragem, se você quiser, você pode até falar a respeito dos caras, mas, assim, o cara às vezes vê 3, 4, 5 vezes o lance e tá na dúvida ali ainda, e você que tem que tomar a decisão ali em 2 segundos, 3 segundos, né, acaba sendo julgado de uma forma que no meu entendimento, pelo menos, é um entendimento do Orlando, é uma forma, no mínimo, injusta. Né? O VAR, eu entendo um pouco como o VAR, que ele trouxe um pouco de mais, né, um rigor maior, né, para as decisões, né, porque aí não se tolera tanto mais, antes, o erro do campo e tal. Os erros ainda, infelizmente, eles acontecem, até erro de interpretação, muitas vezes, né, um lance de mão, a regra da mão né, é difícil de explicar né, é difícil você sentar e falar em 5 minutos o contexto da mão, enfim. E isso acaba sendo difícil, mas eu me divirto muito que às vezes aconteceu o jogo terminou e aqueles comentaristas, né, que ficam pós-jogo vendo, discutindo, e aí entre eles ali, eles não entram num consenso, passando replay, ângulo, e mostra daqui, mostra de lá. E o próprio VAR ali, ele tem um tempo também de decisão, né, apesar de ele poder olhar o replay, o tempo vai passando, né, começa, quando você está naquela cabine ali... E a pressão, enfim, tudo, né? A cabine, ela tem uma temperatura por conta dos equipamentos ali, né, tecnológica, tem 17, 18 graus, enfim, tem um ar-condicionado para manter os equipamentos dentro de uma temperatura, né, para não aquecer. E você sua frio, né, você tem que tomar uma decisão ali, e não é fácil, então, muitas coisas, às vezes, você tem frações de segundos para tomar no campo, o VAR tem um pouquinho mais de tempo, mas a pressão é bastante grande para essa tomada de decisão, e eu que digo, né, para quem está assistindo aqui, os árbitros, eles, né, muitas vezes são taxados de vilões, mas eles tentam dar o máximo, né, dar o máximo dentro da sua preparação, dentro do seu desempenho, né, do seu conhecimento, dar o máximo ali, e muitas vezes ninguém mais sofre do que o árbitro e a família dele quando tem um erro, um equívoco, ninguém mais que o árbitro, ele... Às vezes o torcedor acha que está sofrendo, o dirigente para o time dele, né, foi prejudicado, entre aspas, né,
Mas eu imagino que você lidar muitas vezes com algum equívoco que você cometeu é algo que te leva, assim, alguns dias para você digerir tudo aquilo também, né? E fazer essa autocrítica, muitas vezes, né? Não é fácil, né, cara? Eu gosto de dizer que erros de arbitragem são mais ou menos igual algum corte, né? Alguma coisa, você corta, aquilo sangra, depois aquilo fecha, mas fica uma cicatriz, você acaba não esquecendo. Mesma coisa que você perguntou assim para mim, né? Qual foram os seus maiores jogos? E qual foram os maiores erros? Eu sei enfileirar aqui um monte, aqui, né? Vou lembrar né, mas, Bruno, um monte de coisa que a gente errou. Por trás de qualquer história profissional de sucesso, tem um caminhão de cagada atrás disso. Com certeza. Quem acha que tem a vida perfeita, tudo dá certo o tempo inteiro, isso é utopia, né? Não existe. Alice no País das Maravilhas, né? Só nos contos de fadas, né? Não. Mas é isso. Os erros que te tornam mais fortes e te fazem crescer e melhorar, né? Exatamente, e são muito subestimados, né? Justamente por isso. Quem sabe aprender, né? Com as dificuldades. Eu nem digo erro, né? O erro humano, mas assim, com dificuldades, né? Que vão pintando durante a vida e acaba com certeza evoluindo e evoluindo muito, né? Bruno, dentro disso, né? Tudo que a gente falou de tecnologia, de preparação, né? Do quanto tem evoluído o futebol, como que você vê a arbitragem daqui a uns 10 anos, mais ou menos? Olha, eu espero que, assim, ela vai seguir. Muita gente acha que diz até, o bandeirinha vai acabar, porque agora a tecnologia está vindo, uma tecnologia semiautomática do impedimento e tal. Eu acho que não, eu acho que vai continuar. Não se pode esquecer o investimento não só na tecnologia, mas investimento na formação humana, porque quando a gente tem um árbitro que acerta, o VAR, citando o exemplo que a gente está falando agora, o VAR ele passa desapercebido, né? Então, quando a gente investe nessa formação humana, nesse treinamento de pessoal, de recursos humanos, isso acaba se refletindo em desempenho no campo de jogo. Então, essa forma, eu acho que a tecnologia ela vai ter um limite também, não vai ser tudo, né? Vai ter o caráter humano, não se pode perder o caráter humano do futebol, que ele né? Por isso que ele atrai tantas pessoas, né? Por isso que talvez a FIFA tenha sido até bastante resistente em comparação com outras modalidades, a tecnologia no futebol, mas acho que ele não vai perder esse caráter humano, não. Vai ter um limite dessa tecnologia e os grandes árbitros vão ser os que vão saber se adaptar, não só a essa parte humana, mas saber gerenciar com rapidez essa tecnologia também. Porque a gente, né, eu com 21 anos, né, a gente está vivendo uma transição, mas as próximas gerações, elas já vêm com esse conhecimento, né, então, né, igual o computador, né, a gente teve mais fácil aprender, smartphone. Molecada hoje, né? Molecada, né, criançada com... Meus filhos mexem no celular melhor que eu. Tranquilamente, então, já vem com essa adaptação, essa formação, e acredito que esse vai ser um pouco do futuro aí da arbitragem. Legal, e aí você citou esses quase 21 anos de carreira aí, né, Bruno? Isso. Desculpa a indiscrição, que idade você tá, Bruno? Eu tô com 39. 39. Então, se o Bruno, com 39, fosse conversar com aquele moleque que estava lá começando o curso em Maringá lá atrás, qual que era o conselho que o Bruno daria para ele? A pergunta é muito boa, né? Assim, o conselho que eu daria assim, estudar bastante, treinar bastante, não desistir né? Porque teve momentos de eu pensar em desistir, de momentos de dificuldades, quando eu sofri agressões, eu sofri agressão física, né? De saber lidar com essas dificuldades e tornar isso uma forma de força para seguir em frente. Então, acho que aprender a lidar com as dificuldades e transformar elas em motivação. Acho que é esse conselho que eu daria para o Bruno de atrás, que talvez sofreu demais com algumas dificuldades e saber lidar um pouco melhor com esses momentos difíceis que acabam, né, desmotivando em alguns momentos a gente, né? Saber que, assim, gera dúvida, né? Passa a tempestade, vem o sol, né? Então, depois, a gente legal, cara. Saber que isso passa, né? Mas foram justamente esses momentos, né, Bruno, que fizeram parte de toda essa construção e que hoje, né, você está aí, né, indo trabalhar numa Copa do Mundo.
e que faz com que todos nós, né, que trabalhamos com futebol, principalmente a gente aqui do estado do Paraná, por estar mais próximos, né, a gente está sempre se trombando aí, trabalhando, todos trabalhando, você acaba sendo um grande motivo de orgulho, e eu acredito que eu falo em nome de muita gente aqui, né, por esse teu êxito, por toda essa tua construção, e muito legal tudo que você está passando, e você merece muito tudo que está acontecendo, cara. Parabéns para você, de verdade, de verdade. É um orgulho para mim estar aqui, né, no programa. Esse vai ser o episódio 10 do programa, então um número, né, emblemático mesmo do futebol, inclusive, e é um orgulho muito grande ter você aqui, cara. Parabéns, de verdade. Agradeço aí, Orlando, as palavras, né, o convite de estar aqui, podendo, né, falar um pouquinho sobre arbitragem, que muitas vezes o pessoal esquece da arbitragem, né, fala de um monte de área do futebol que, né, que não também são, né, são importantes, mas esquece da arbitragem. Então, e ainda, né, nesse número simbólico, né, me deu a 10 aí, essa responsabilidade grande, né. Padrão FIFA, né, irmão? Mas é isso. Então, quando a gente fala, né, padrão FIFA, é muita dedicação, é muito trabalho por trás, né? Não é à toa que é uma referência, né? O termo padrão FIFA, ele virou uma referência de algo muito bom, né? Isso. De algo de muita qualidade, né? Então, poxa, a gente brinca aqui, mas é verdade. O termo é muito propício, né? Para você, no caso. Que a gente gosta a gente usa muito a questão da excelência, né? De buscar a excelência. Né? Isso. E a excelência, ela não envolve o acerto 100%. A excelência, trabalhar com excelência, né, a tomada de decisões, os acertos. Então, assim, é buscar a excelência, o aprimoramento. O que eu posso fazer hoje para ser melhor amanhã? Essa é a meta, né? Então, não vou atingir... Se eu buscar o 100%, eu vou me frustrar, né? Uhum. Então, é buscar ser melhor a cada dia, né? Amanhã ser melhor do que eu fui hoje, e hoje, né, do que eu fui ontem. Legal, Brunão, legal. Parabéns, cara, sucesso. Viu? Desejo todo sucesso, mas eu quero que você não trabalhe na final da Copa do Mundo, tá? Só para te avisar. Você é meu irmão, meu camarada, mas, sabe, tem um limite. Semifinal tá bom, no máximo. Viu? Tá bom, não, tá bom. Deixa a seleção aí, como, né? Você tá com a camisa aí da seleção né, pendurada aí, né? Pelé. Então, a gente também torce para a seleção como brasileiro, né? Não tem como, a gente está envolvido no futebol, gosta do futebol. E a gente vai lá, vamos fazer um jogo de cada vez, né? Sem criar expectativa, né? A expectativa é preparar e chegar na melhor forma. E aí a gente vai trabalhar jogo a jogo, né? Não tem essa pretensão, final, deixa ser a final para a seleção brasileira, e se a gente fizer um grande trabalho representando não só a arbitragem brasileira, mas a arbitragem aqui do Paraná, né, um pouquinho né, desse histórico que a gente tem de grandes árbitros aqui do Paraná, uma arbitragem, né, de grandes nomes, né, é o que motiva a gente aí a estar fazendo o melhor lá. Valeu. Pessoal, esse foi o Bruno Bosquilha, né, árbitro assistente, já escalado para a Copa do Mundo desse ano. E esse é o Gestão FC, né? Esse podcast que a gente fala sobre pessoas que fazem do futebol o seu trabalho. E a gente gosta de conversar com gente muito competente. O Bruno está aí, né, para comprovar isso a vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu gostei da conversa. Bruno, obrigado mais uma vez. Sucesso, Guri. Vai com fé que vai dar tudo certo. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, galera.